Certo. Se a gente considerar que o peróxido de nitrogênio congelado incolor a temperatura ambiente, eles decompõem em NO2, que tem coloração marrom. Então, é uma reação reversível, porque ela acontece em ambos sentidos. E em um determinado momento, a cor para de se alterar. E temos uma mistura de NO2 e NO, ou NO2O4 e NO2. Ou seja, a reação aconteceu no equilíbrio. Esse equilíbrio químico é o ponto em que as concentrações de todas as espécies são constantes. Então, a concentração de N2O4 com a concentração de NO2, elas são constantes, não se alteram. Então, o sistema permanece em equilíbrio. Aqui nós analisamos esse mesmo processo e o sentido das velocidades das reações, ou seja, no sentido da direita para a esquerda, nós temos V2, no sentido inverso, que é da esquerda para a direita, nós temos V1. Então, para que aconteça esse equilíbrio, essas velocidades elas serão iguais. V1 é igual a V2. Então, a rapidez varia a partir do início da reação até atingir a situação de equilíbrio. E no gráfico aqui, nós iremos analisar. No eixo Y, nós temos a velocidade partindo do zero, no eixo X, o tempo partindo do zero. Na faixa azul, nós temos reação direta, ou seja, reação direta que parte dos reagentes para os produtos. E no eixo Y, ou melhor, na faixa laranja, nós temos a reação inversa que parte dos produtos para o reagente. Então a gente analisa o seguinte, que a velocidade das reações ela vai diminuindo, por quê? Porque a concentração do reagente vai caindo, vai diminuindo, então a velocidade ela diminui, porque a concentração dos reagentes ela é diretamente proporcional à velocidade. E à medida que essa concentração ela vai diminuindo para a reação direta, que são dos reagentes, em sentido do produto, a concentração dos produtos elas irão aumentando. E porque se estão consumindo reagente, consumindo A e B, os produtos estão aumentando. Tanto a questão da velocidade como a questão da concentração, até que atinjam um equilíbrio. Você vê que tem essa faixa aqui, com determinado tempo, a velocidade elas se igualam. Então nós podemos dizer que a reação está em equilíbrio químico. O que nós podemos analisar, considerando-se as variações de reagentes e produto, temos concentração em função do tempo. A concentração de A ou B ela vai diminuindo, a concentração de C e D vai aumentando, até que também haja um equilíbrio nessas concentrações. No equilíbrio de NO2 a nós temos a formação de NO2. Estou repetindo para vocês esse exemplo, sempre para mostrar aqui algumas características desses processos de equilíbrio químico, algumas de suas propriedades. A seta dupla, eu já falei para vocês que o processo ele é dinâmico quando há uma reversibilidade, ou seja, acontece em ambos os sentidos. E a reação direita de A para B, a velocidade é dada como Ka, ou seja, velocidade é igual a constante de equilíbrio vezes a concentração de A. E a relação inversa é dada de B para A, a velocidade é dada de KB, ou seja, a velocidade é dada em função do B. Ou seja, em A que eu falo é o N2O4, em B que eu falo seria o inverso, né, que é o 2NO. Essa velocidade ela é estudada em cinética. A velocidade de reação química ela depende da concentração dos reagentes ou dos produtos formados, dependendo desse cálculo qual você está fazendo. Para o equilíbrio, escrevemos A mais B, né, forma C mais D. À medida que a reação progride, A e B diminuem para uma constante e C e D aumentam de zero para uma constante. Ou seja, se A e B estão diminuindo até gerar uma constante, significa que C e D estão aumentando de zero para uma constante. Ou seja, eu tenho bastante reagente e nada de produtos. Então, para que haja uma constante, para que haja um equilíbrio, eu tenho que gastar os meus reagentes, assim aumentando a quantidade dos meus produtos e até atingir uma constante. Ou seja, reagente parte de um valor x, cai para zero, né? Ou seja, cai para uma constante, não para zero, até uma constante. E os produtos caem
sai de zero, partindo até essa mesma constante que está em A e B. Quando A, B, C e D são constantes, o equilíbrio é alcançado. Quando Ka, que é a velocidade, diminui para uma constante, Kb aumenta de zero para uma constante. E quando Ka é igual a Kb, o equilíbrio é alcançado. Aqui nós temos dois tipos de equilíbrio, o homogêneo e o heterogêneo. No equilíbrio homogêneo, nós temos que todas as espécies estão no mesmo estado físico. Por exemplo, N2 gasoso, 3H2 gasoso, formando amônia gasoso. Para o equilíbrio no estado heterogêneo, nós temos que os compostos eles estão em fases diferentes. Por exemplo, níquel sólido, cobalto gasoso, formando um carbonato de níquel, que é... Aqui, na verdade, não é o cobalto. O início aqui é 4 moléculas de monóxido de carbono reagindo com uma molécula de níquel e forma, né, o carbonato de níquel no estado gasoso. Aqui nós temos que perceber que a espécie de reagente, uma encontra no estado sólido e outra encontra no estado gasoso e formou uma espécie no estado gasoso. Então aqui nós temos equilíbrio heterogêneo. A constante de equilíbrio é dada em função dos produtos dividido pelos reagentes. Ela é estudada em alguns livros conhecidos como KE, KC, dependendo do KE, dependendo do seu sentido no contexto da frase ou da reação química, mas ambas ou todas têm o mesmo significado. Aqui nós temos algumas reações químicas para mostrar para vocês essas variações ou essas formações da constante de equilíbrio. Veja só que as constantes de equilíbrio elas estão formadas a partir das espécies que formam os produtos. Onde Azinho é o número de moléculas, o número de mols, Azão é a espécie, Bzinho, esses termos minúsculos, é a quantidade de mol, e as letras maiúsculas é a espécie a qual nós estamos estudando. E a velocidade é dada pela constante vezes a concentração elevada ao número de moléculas.